Deus vai restaurar tudo. Como? Nós, como seres humanos caídos que somos, estamos todos sujeitos à morte. Infelizmente. Mas, por outro lado, a palavra de Deus nos dá esperança. Com Cristo, venceremos tudo, porque grandes homens venceram com Cristo. Morreram, mas venceram. Né? Estão só à espera de abrir os olhos para ver Jesus. Todos nós, com bens ou sem bens, ricos ou pobres, vamos para o pó da terra. Quando nós deixamos a mão de Deus sozinhos, nós sabemos que o inimigo vai tomar conta. Muito bom dia a todos. Feliz sábado. Estava ali assim, cada apreensivo, nervoso. Quando cheguei aqui agora, vejo aí muitos professores. Fiquei tranquilo. Louvado seja Deus por nossa igreja. Hoje, 178 anos, não do grande desapontamento, mas do cumprimento da profecia, amém? Logo, logo, Jesus estará aqui para nos buscar. E nós estamos aqui ainda estudando, como aqueles nossos irmãos, sobre a palavra de Deus. Sobre temas que parecem ser complicados para outras pessoas, mas quando nós estudamos e buscamos na Bíblia, um texto aqui, um texto ali, chegamos numa conclusão que Deus é maravilhoso e tem nos revelado grandes promessas. É interessante que esse tema já não se falava há muitos anos. Quase 20 anos que a Igreja Adventista não estudava numa lição da escola sabatina sobre a morte. E por quê? Se é algo que está no meio de nós, nós não temos solução para ela, a não ser através do nosso Salvador Jesus Cristo. E essa lição nós vamos ver como Deus tem sido maravilhoso ao longo do tempo. Semana passada, nós vimos sobre na verdade, a convicção sobre a mortalidade da alma. Né? Fala-se muito da imortalidade, mas nós, adventistas do sétimo dia, nós pregamos a mortalidade, em que tudo que vive morre. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara em dizer isso, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu queria mandar um abraço aí a todos aqueles também que assistem de casa, nas plataformas digitais, que o Senhor possa vos abençoar também e que juntos aqui possamos compreender ainda mais sobre essa maravilha que é o plano de Deus para a ressurreição do ser humano. Nós vimos na lição desta semana muita coisa, né? Se fôssemos aqui a estrinchar tudo, tínhamos que cancelar a mensagem a seguir e mais o almoço. Nós vamos pegar alguns tópicos, algumas coisas que nos fortalecem como crentes na ressurreição, naquilo que é o plano de Deus para o homem caído. O verso aula, que algumas lições dizem o verso para memorizar. Alguém memorizou esse verso? Alguém sabe ele de cor? Eu, por acaso, li muitas vezes, mas não consegui. Acho que é um pouco da idade. Mas vamos lá. O verso, né, inicial da lição, eu gostaria de que alguém pudesse ler para nós aí. Tem ali o microfone. Hebreus 11, o verso 17 e o 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. A minha versão diz único filho, né? A versão da Mônica diz unigênito, quer dizer, o único. E aqui nós vimos a história novamente de Abraão. Se tem lembrança, nós estudamos o trimestre passado, se eu não estou em erro, Gênesis. E lá em Gênesis nós estudamos sobre essa história de Abraão. Quando Abraão levou o seu filho
até o monte para ser sacrificado. Nós não conseguimos entender, tanto é que essa história de Abraão, ela é parecida, né? Ela é ligada à história de Jesus como nosso sacrifício. Mas é incompreensível como um pai aceita sacrificar o seu filho. E atenção que há vários tipos de sacrifício, mas naquele tempo, aquele sacrifício específico era para imolar, matar o filho e depois queimar, incinerar completamente. Isso não passa pela nossa cabeça. Nem com o pior inimigo. Nem com o pior inimigo. Isso é uma atrocidade tremenda, né? Agora, Abraão aceita sacrificar o seu filho. Agora, vamos lá. Por quê? Por que Abraão aceita fazer essa atrocidade? Pela fé. O próprio verso responde à tua pergunta, ou seja, ele considerou que Deus era poderoso, que até dos mortos podia ressuscitar. Portanto, a sua fé em Deus era tão grande que ele acreditava que Deus tinha esse poder. Mas baseado em quê? O que Abraão conhecia que ele baseava-se, né, a sua fé nessa crença de que Deus poderia ressurgir de volta o seu filho? Tinha sempre que basear-se no seu relacionamento. Isso é a base. Se eu conhecer, conhecimento. E ele conhecia a Deus. Nós sabemos perfeitamente que a vida dele foi um crescendo. Ele passou também por momentos, muitas das vezes nós passamos isso, mas a parte em que ele está mais afastado de Deus é normal, mas que vai levar a este culminar dele acreditar que Deus tinha esse poder. Mas tem a ver sempre com o conhecimento. Luiz. Na verdade, eu penso que Abraão se segurou na promessa. Uma vez que Deus prometeu a ele um filho e uma descendência numerosíssima, ele tinha tanta fé e conhecia tanto esse Deus, que ele sabia que naquele caminho em que ele estava a percorrer, algo estava a ser dito para ele. Mas o que ele tinha certeza é que, se o filho era dado e era a única semente que ele tinha para dar sequência à tal geração prometida, e o fruto da promessa, ele tinha certeza que, de qualquer forma, Deus não faria que o filho dele fosse perecer. Tanto que a gente já estudou isso nas lições passadas. Ele, ao ir com o filho, ele fala para quem está a acompanhá-lo ficar lá, mas ele diz: nós voltaremos, os dois. Ele nunca disse que ia lá e voltava só. Está no plural, né? Está no plural essa. Só para dizer também que a nossa lição depois, logo em domingo, começa a falar de Jó. E segundo os pensadores bíblicos, os teólogos, o livro de Jó terá sido realmente o primeiro livro. E como vamos, e o irmão certamente vai abordar isso, Jó já tem presente esta questão da morte e a situação de como é que as primeiras pessoas teriam em relação à morte e também à crença da ressurreição. E, portanto, daí que o verso áureo fala precisamente disso. Ele crê que o seu filho seria sacrificado e também seria ressuscitado logo posteriormente, por causa também da promessa que Deus tinha feito e do qual eles depositavam plena confiança. Muito bem, a partir do verso 15 de Gênesis 3, a promessa de restauração, os patriarcas a seguir já se apegavam nisso também. Deus vai restaurar tudo. Como? Hoje nós nos perguntamos também, como é que será? Nós vamos ver como Jó e outros
salmistas e próprio Isaías falando dessa restauração. É interessante que há filmes e cinematográficos que mostram, né, essa conjunção de ossos. E nós vamos também depois ver a questão de Ezequiel sobre essa questão. Mas Abraão, assim como o irmão Luiz disse, ele, quando chegou ao pé do monte, disse aos servos, olha, fiquem aqui com o jumento e eu vou com o rapaz. Então, eram 2 pessoas. Quando ele diz, nós chegaremos lá, vamos adorar e voltamos. O voltamos ou voltaremos está no plural. Então, não voltamos sozinhos, né? Não fica legal no português. E aí, nós vimos também a fé dele. Agora, quando abrimos a palavra de Deus, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento não deixa brecha para a imortalidade da alma, e sim para uma restauração. E aqui nós vamos ver vários, e aí entramos já na questão de Jó, né? Aqui, antes um pouquinho, nós vemos que nós, como seres humanos caídos que somos, estamos todos sujeitos à morte. Infelizmente. Mas, por outro lado, a palavra de Deus nos dá esperança. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Porque há muitos crentes, adventistas do 7º dia, que lamentam e questionam e blasfemam contra Deus a respeito da morte. Está tudo já preparado para a restauração dos filhos de Deus. Precisamos nos apegar nisso. Então, Jó, como o irmão já começou lá, verei a Deus. Isso é uma certeza. Verei a Deus. Talvez eu veja a Deus, não. Eu verei a Deus. Como é possível? Agora eu digo por mim. Passar por tantas provações, angústias, sofrimentos, e estar firme ao lado do Senhor. É possível. No nosso tempo, muitos de nós temos vivido isso. Louvado seja Deus, porque hoje há homens e mulheres que confiam no Senhor e têm buscado a sua presença diariamente, mesmo diante das adversidades. E aqui nós vimos, eu achei muito interessante, no verso 23 do capítulo 19, se alguém puder nos ajudar aí, Jó 19, 23. Ninguém está apto a ler? Eu vou ler aqui. Olha, no verso 23 diz assim: Tomara. Aqui. Ok. Lê, irmão, por favor. Jó 19, 23 diz o seguinte: Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro. Jó, ele queria que aquilo que ele estava a viver fosse escrito, para que as pessoas, gerações futuras, ouvissem aquilo e também pudessem ver como ele enfrentou todas aquelas coisas. Mal sabia ele que Deus faria justiça antes da sua morte. E nós vimos, conhecemos a história de Jó, como Deus o restaurou completamente. Mas naquele momento, e como seres humanos, nós sabemos que no momento da angústia é terrível. É terrível. Só quem passa por algum problema, e vamos ver a respeito de Davi mais à frente, a depressão, a ansiedade que hoje toma conta da nossa sociedade, ela nos deixa no chão, quase mortos. E Jó, passando por tudo aquilo, é difícil até falar, imaginar alguém, um ser humano comum, perder 10 filhos, perder os seus servos. O Espírito de Profecia diz que as ovelhas e gado de Jó eram milhares. Imagine, perder os seus bens, perder a sua família, a afetividade ali.
e ainda a esposa ser usada pelo inimigo para tentar fazê-lo cair. Com tudo isso, ainda aparece uma doença que não é uma doença comum, não é uma gripe ou nem uma dor de cabeça, é algo que ele se coçava com cacos. Eu já tive, agora eu não lembro bem o nome, se é varicela ou tem outro nome, que dá umas bolinhas e aquilo dá comichão, sarampo, zona. Aqui dá um comichão e é terrível. Agora imagina, ele diz que a pele saía pedaços de pele de Jó. Queridos, isso não pode ser humano. Isso não pode ser humano. Diga, meu irmão. Reforçando esse comentário que o irmão já disse, que Jó esperaria em Deus por tudo aquilo que estava a passar, eu gostaria de me apegar no verso 15 do capítulo 13, no livro de Jó, onde ele diz que ainda que ele me mate, nele esperarei. Nessas palavras de Jó, eu consigo notar a atitude sincera de uma criança. Uma criança, quando é repreendida pelo pai, mesmo castigada com uma vara da repreensão, ela não vai numa outra pessoa para ser consolada, a não ser no próprio pai ou na própria mãe que o castigou. E reforço também a ideia com o texto de Mateus, no capítulo 18, verso 3, quando Jesus diz que, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essas palavras de Jó, no capítulo 13, no verso 15, que diz que ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, ainda assim nele esperarei, consigo ver nele a sinceridade das atitudes de uma criança. Obrigado. Obrigado, irmão. Jó não sabia o que estava a acontecer. Não sabia ele que estava no centro de um grande conflito, em que ali estava em jogo a justiça de Deus. O inimigo, ele questionava. Ele dizia que, e na verdade ele dizia que Jó era um interesseiro. Só estava a obedecer porque estava a receber todos os benefícios físicos. E nós sabemos que, e aí nem precisa saber, é só ver a vida de Jó, é um testemunho de que não era pelos bens. É por isso que Deus restituiu outra vez. Porque Jó não fazia questão dos bens. Ele fazia questão do relacionamento com Deus. E aqui, e aí nós vemos isso, eu acho que a joia do livro de Jó está no verso 25, que diz: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Alguém que estava no chão dizer umas palavras dessas. Eu sei que o meu Redentor. Voltamos a Abraão. É a comunhão, é a convivência. Queridos, muitas vezes nós estudamos a Bíblia, vimos aqui a igreja já desde o desapontamento, que estuda, né? A escola sabatina vem daí, do estudo aprofundado da palavra, e muitas vezes nós não compreendemos bem, são muitos anos a estudar a Bíblia, e não compreendemos, e não aceitamos algumas coisas, e há discordâncias entre nós. Mas a palavra de Deus é bem clara. Quando nós buscamos essa comunhão, Deus, Ele nos mostra. E atenção, há coisas que não compreendemos ainda. Algumas coisas na Bíblia que a igreja adventista não bate o martelo, né? Olha, é isso. Mas, no momento certo, Deus irá trazer o conhecimento dessas profecias. E no verso, diga, Davi. Evelyn, por favor, aqui, o David. Queria só partilhar contigo também que é bem verdade. Que muitas das vezes, como povo de Deus e como igreja adventista,
nós conhecemos as promessas de Deus, mas falta algo que é extremamente importante, que é reclamar essas promessas. Que nós muitas das vezes conhecemos, como tu dizes, muitas das vezes estamos nos bancos da igreja e estudamos vez após vez. Ainda há pouco tempo falávamos do cadinho de Abraão, agora estamos a ver Abraão noutro sentido. No entanto, há promessas que são para mim hoje, mas eu tenho que reclamar perante Deus pela fé. E isso é muito importante. E no verso 26 nós vimos: e depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Aí entra aquela questão de quando nós vemos nos filmes a reconstituição de corpos. Eu acho que Jó imaginava, e às vezes eu fico imaginando. Nós temos aí promessas de ressurreição, quando vamos a Tessalonicenses 4, 13, se não me engano, 13 em diante, 13, 14, quando Paulo fala, irmãos, não sejam ignorantes quanto à morte, que Deus vai trazer. Vamos ler esse texto. 1 Tessalonicenses, se alguém achar primeiro. Olha, é o 13. Não queremos, irmãos, porém, que sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Olha só, nós temos que ser diferentes quanto a essa mensagem. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Olha que maravilha. E aí nós vemos, primeira e segunda ressurreição vai haver. E nós queremos estar em qual? Não ouvi. Estão muito tímidos. Queridos, todos nós estamos sujeitos a isso. Nós só sabemos que estamos aqui hoje. À tarde, amanhã, não sabemos. Mas uma certeza a gente tem. Nós vimos, na semana passada também, alguém comentou essa questão, quando se dorme para a morte, fecha-se os olhos e logo a seguir abre-se os olhos. A primeira ressurreição, a segunda também, é igual. Fecha-se os olhos e abre-se os olhos e o que aconteceu? É como o desmaio. O que aconteceu? E agora imagine essa cena de abrir os olhos e ver, eu sei que vai estar uma destruição total nesse mundo, mas haverá uma luz tremenda, um refulgente tomando conta desse céu que é Jesus e os seus anjos. Diga, meu irmão. Nós queremos ressuscitar na primeira ressurreição. Eu creio que se nós morrermos durante a proclamação da tríplice mensagem angélica, conforme fala a lição de quinta-feira, diz que todos os que morreram, no último parágrafo do Espírito de Profecia, muitos são dos que dormem, na ressurreição de Daniel 12:2, ressurreição especial. Diz, aqueles que morreram firmes na tríplice mensagem angélica, portanto, no mensagem do terceiro anjo, vão ressuscitar nessa altura. Portanto, não será na primeira, mas será na ressurreição especial. Na verdade, assim, essa especial são aqueles que traspassaram, aqueles que participaram da morte de Jesus, vão ressuscitar para ver a glória do Filho. Mensagem angélica. Está na lição de quinta-feira que iremos eventualmente abordar mais à frente. É maravilhoso porque eu gosto muito dos eventos finais, Grande Conflito. Queridos, eu não sei quantos aqui ainda não leram o Grande Conflito, o livro, que me parece que o ano que vem vai ser distribuído mundialmente. Não sei se é isso mesmo, mas pelo menos os planos que se tem
é que seja distribuído. Todo o processo da vida cristã, né, aquilo que Deus preparou até o último dia. Interessante que lá veremos pessoas, e o grande conflito cita nomes de pessoas que já vão estar do lado de Satanás. É terrível isso, ouvir nomes já de pessoas que já estão perdidas, que vão lutar contra Deus. E nós queremos estar com o nosso nome, e já estamos, amém? No livro da vida, para que logo, logo, sejam ressurgidos da sepultura ou transformados. Quem não queria, né? Fazer parte dos que estarão vivos quando Jesus voltar. Mas, por outro lado, nós sabemos que vai haver uma grande tribulação, qual nunca houve. E é essa que nos dá um certo medo, né? Mas com Cristo venceremos tudo, porque grandes homens venceram com Cristo. Morreram, mas venceram, né? Estão só à espera de abrir os olhos para ver Jesus. Vamos avançar. E aqui nós vemos também aquela questão de Jó. Aí Ezequiel 37, não vamos ler, mas lá fala, né, daquela visão dos ossos. E diz que os tendões vão tomando conta, né, e ele vai vendo ali se reformulando. Imagino isso. Porque assim, há pessoas que morreram no mar, pessoas que são cremadas, né, alguns nossos irmãos que foram mortos em fogueiras. Como é que vai funcionar isso? Deus é Deus. Deus é soberano. E Deus é maravilhoso. Ele vai fazer isso. Vai trazer de volta esse ser. Meu pai, que morreu há 30 e poucos anos. O que há lá do meu pai? Agora imagina ver outra vez. Eu não sei se foi a irmã Lisete que falou um dia aqui, do desejo de estar, por exemplo, num cemitério, à volta de Jesus. Parece estranho, né? Mas já imaginou eu estar no cemitério e ver o meu pai ressurgir, nossos irmãos, nós perdemos? Maravilha, queridos, maravilha. E essa certeza que a gente precisa ter. Eu sei que a lição tem muita coisa para se dizer, mas o que a gente quer aqui frisar é a certeza da promessa de Cristo. Essa certeza tem que ficar firme no nosso coração. Porque as adversidades, os problemas não podem ofuscar essa promessa. Mas aqui também vimos mais, na parte de segunda-feira, o poder da sepultura. Deixa eu ver se eu tenho aqui, há um poeta, talvez alguns conheçam, poeta brasileiro, Ariano Suassuna, isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha o que ele diz. E é interessante que tem a ver com isso que nós estamos a dizer. Olha, ele estava a falar de alguém que tinha falecido. Já dou a palavra. Cumpriu sua sentença, olha só, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo o que é vivo morre. E é isso que nós vimos aqui. Diga, irmão. E até assim, se eu tiver equivocado, corrija-me, porque eu engatinho ainda nisso. Mas quando esses 2 primeiros dias, eles vão mostrar um pouco da promessa messiânica de Deus. Porque a gente está falando do Antigo Testamento no momento em que Jesus ainda não tinha vindo como Messias, o Salvador. E é interessante porque quando ele fala, eu vou morrer, vou ressuscitar e verei Deus. E aí é que eu não tenho certeza se eu não vou falar besteira, por isso que eu peço ajuda da igreja. O que eu entendo é que nós não somos capazes de contemplar Deus diretamente, olhar para Ele. Isso não é possível, porque
o poder de Deus, a força de Deus é muito grande. E nós, como seres humanos, ainda que depois da morte e da ressurreição, nós ainda assim parece que teremos dificuldade para contemplá-lo. O que parece dizer aqui é que, quando diz que Jó verá Deus, Deus aí entenda-se Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Assim como lá atrás Abraão, quando leva o cordeiro, que é o filho, aí a gente já sabe, isso daí não há dúvida, que também é o Messias, o Salvador. E todos eles vão levar aqui Jesus e ressurreição. Ou seja, em momento algum na Bíblia a gente ouve falar, morreu e a gente até ouve, mas não é aqui, não interessa agora, mas a pessoa morre e ela descansa. Ela morre e ela descansa. Pronto. Não há aqui indicações de que ela vá seguir numa nova vida, um novo corpo, e por aí vai. As indicações todas mostram que você vai morrer e vai dormir. E o caminho para a ressurreição é Jesus Cristo. É o que parece que a lição quer mostrar aqui e enfatizar isso no Antigo Testamento. Porque no Novo é fácil. No Novo não há dúvidas mesmo. Mas no Antigo eles querem dizer, olha, antes de se escrever o Novo, antes de Paulo escrever todas aquelas cartas, antes disso, é claro que Paulo estudou o Antigo, mas ele vem fazer o quê? Corroborar, confirmar a fé. Aquilo que foi escrito lá no passado. Mas antes de tudo isso, já está escrito. E já está claro para todos. É verdade, irmão. Antes de ver, é mais complicado. Depois de se ver algo, olha, é possível acontecer. Mas sem saber, é só mesmo pela fé. E atenção, que é aquilo que eu disse no princípio, irmã Sônia, eu já deixo você falar depois do irmão. Primeiro, irmã Sônia. Eles passavam, né? A mensagem era passada de pai para filho. E essas ideias eram espalhadas. Quando nós vimos semana passada a questão da imortalidade da alma, no tempo dos discípulos acontecia. Jesus veio andando sobre o mar, o que eles disseram? Ser um fantasma. Fantasma é algo baseado na imortalidade da alma. Uma alma viva que anda por aí perambulando. Mas aquilo que os patriarcas, o povo do Antigo Testamento, passava de pai para filho, geração em geração, era isso. Era de uma restauração. E essa restauração através da ressurreição. Mansônia, por favor. Este é um trimestre que nos vai abordar muito esta questão da morte, mas acho que temos que frisar muito a ressurreição e a esperança. Há dois aspectos que eu gostaria de mencionar. Um é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E há alguma coisa na natureza humana, um gênese que não se apagou, que é a vida. Ou seja, nenhum de nós aceita a morte de ânimo leve. Porque na Gênese Deus criou-nos para viver sempre. Portanto, o morrer não é intrínseco à natureza humana. Não é? Não aceitamos, vivemos com essa luta. No entanto, quem tem esperança encara a morte de outra forma. Um outro aspecto que muita gente acha estranho, como é que Deus vai ressuscitar, uns que morreram no mar, outros que foram cremados. Pessoalmente em casa falámos já muito sobre este aspecto. Se Deus criou do pó, também pode, não é aí que está o enigma. O enigma às vezes parece, e já abordámos um bocadinho em família, como é que vai ressuscitar tanta gente se já temos um planeta Terra tão sobrelotado? Como é que vai ser mais gente que vai ressuscitar e vão caber todos aqui, não é? Portanto, são interrogações que nós temos, mas que não vale a pena esmiuçar muito, porque aquilo que nos temos que agarrar é essa fé destes patriarcas do Antigo Testamento, que sabiam que um dia veriam a Deus, desde que o seu relacionamento tivesse vincado com o Criador. Lembrando também, irmã Sônia, que no momento que vai haver a ressurreição, muitos também vão morrer, então vão morrer para dar lugar a outros. E depois vai ser aí vamos intercalar aí. Irmão, lá atrás, por favor. Eu queria abordar aqui duas questões que o nosso irmão levantou. Uma delas diz respeito ao ver ou não ver a Deus. Na realidade, a Bíblia é clara quando diz que foi o pecado que fez o abismo entre Deus e o homem.
Eu não acredito que as criaturas celestes, portanto, e as criaturas onde esse pecado não houve, não tenham esse contacto com Deus. E como Jesus veio para restaurar, ele realmente sentiu essa separação também, por causa dos nossos pecados. E, portanto, ele sentiu, portanto, a questão foi levantada, Deus meu, por que me desamparaste? Mas, como Jesus restaurou essa posição, também acredito sinceramente que não seja vedado ao homem, uma vez salvo, essa possibilidade. A segunda questão tem a ver com a compreensão que se terá dito aqui, e é verdade, aparentemente está mais claro no Novo Testamento a ressurreição do que no Novo Testamento. Perdão, no Velho, obrigado. Eu penso que o que terá quebrado essa dificuldade terá sido o próprio Jesus. Porque no Velho Testamento eles estão a apontar para uma possível ressurreição, não é? E Maria, quando Jesus fala com ela, dizendo que o irmão dormia e que alguma coisa poderia acontecer com o irmão dela, ela diz nitidamente: o meu irmão há de ressuscitar nesse dia, nesse último dia. Portanto, a noção dessa possibilidade existia plenamente. Quando Jesus ressuscita, deixa de haver qualquer dúvida. Portanto, ele é o primogênito, ele vai tornar bem claro, bem visível essa possibilidade e, portanto, deixa de haver qualquer dúvida que poderia eventualmente surgir na mente de algumas pessoas durante o Velho Testamento. Só dizer que quando se fala do primogênito, não é o primogênito numa perspectiva horizontal, mas numa perspectiva vertical. O primeiro é a importância, não é? Muito bem. Não no tempo, porque outros foram Sim. ressuscitados, não é? Obrigado, irmão. Vamos avançar. Nós temos aqui também, vimos aí os salmistas, né? Tem o Salmo 49, que não sabemos assim realmente quem foi que escreveu, mas ele foi atribuído aos filhos de Corá. E nós vimos aqui no verso 15, é isso? No verso 15 diz assim, ó: mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. O que é o Seol? Ou Sheol? Nós vimos semana passada. Sepultura, não é isso? O cemitério, mais ou menos isso aí. Então, mas Deus me trará de volta, né? Trará a minha alma do poder da sepultura. Então aqui nós vimos mais um salmista confiar que poderia ressurgir outra vez, que Deus teria poder para isso. E aí, aqui nos Salmos a gente vê que eles liam a Bíblia. Aquilo que eles tinham em mãos, eles estudavam. Quem sabe ele leu, né, as histórias de Jó, as histórias de Abraão, e nisso também fortaleceu a sua fé. E nós, não sei como é que está o tempo aí, mas vamos avançar mais um pouquinho. Aqui no Salmo, eu queria fazer uma pergunta que está aqui. Ainda que nós consigamos, ainda que não consigamos aceitar a morte, como a irmã disse, né, por sermos criados para viver para sempre, como podemos estar protegidos, assim como no Salmo, não dá tempo de lermos tudo, mas o Salmo vem falando de como as pessoas esquecem-se de Deus e confiam nas suas próprias realizações, no poder dos bens, né? Trabalham para construir e criam um patrimônio e esquecem-se de Deus. De que todos nós, com bens ou sem bens, ricos ou pobres, vamos para o pó da terra. E o salmista diz isso, e isso foi muitos anos, não sei quantos anos é que foi isso aqui,
O pior é que isso acontece hoje conosco. No nosso tempo, nessa geração que aguarda a volta de Jesus, breve, breve. Nós buscamos e buscamos coisas que não nos levam à salvação, mas nos levam à morte. Mas essa morte não é a primeira morte, aquela da ressurreição. É a segunda, da ressurreição também, mas para morte eterna. Pastor. Só para dizer que quando Jesus falou a Maria, né, de Lázaro, disse: Lázaro dorme. E é extremamente curioso que nós usamos todos os dias, ou a cada passo, ainda esta semana, infelizmente, despedimos de um irmão no nosso, irmão Elídio, e vamos ao cemitério. E raramente falamos de cemitério e ninguém percebe a origem daquele nome. Todas as palavras têm um sentido etimológico, primeiro sentido. Porque quer dizer cemitério? Conhece alguma palavra de que tenha derivado de cemitério? É uma palavra única. Mas a palavra cemitério vem da palavra grega koimao, que quer dizer dormir. E dormir, portanto, koimao deu koimaterion, deu dormitório. Quer dizer que os antigos, quando colocaram um nome àquele lugar onde depositam os seus entes queridos, tinham uma noção mais clara do que era realmente a morte do que têm as pessoas hoje. Porque tudo que dorme acorda. A pergunta então é: como podemos estar protegidos deste erro de nos apegarmos às coisas materiais? Eu fico com o que Pedro escreveu aqui nas suas cartas. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Agora há pouco você citou o fato aqui, né, que a lição disse, sobre aqueles que colocam a sua segurança nos poder, naquilo que tem. E por que trabalhamos tanto? Né? O que nós devemos ter em mente é que mesmo no nosso trabalho, nós devemos ter um objetivo. Né? Temos que sobreviver, mas mesmo ao trabalhar, o nosso trabalho tem que ser para dar testemunho. E desta semana eu conversava com uma colega de trabalho, que não é da nossa fé, mas é uma pessoa extremamente cristã pelas suas atitudes, e estávamos a falar sobre uma outra pessoa, Então, eu dizia a ela, se eu coopero com a obra de Deus, com meus dízimos e minhas ofertas, Deus é o meu sócio. E ao trabalhar bem para as outras pessoas. Por quê? Porque a minha visão deve ser essa de Pedro, uma herança incorruptível. Tenho que trabalhar hoje, mas para me manter e também pela causa de Deus. E para dar a testemunho ao outro. Mas mesmo ao trabalhar, a minha mente deve estar aonde? Nesta herança incorruptível. Né? E que mesmo tenho que falar de morte, de todas essas coisas, nós devemos ter em mente a esperança. Né? Porque Cristo Jesus nos deu essa esperança. E Pedro, né, que passou por todos aqueles cadinhos e vacilou na fé, mas ao lermos as suas cartas, nós percebemos que ele entendeu, né, o que era realmente o que Cristo quis lhe ensinar. E é isso que nós devemos aprender hoje, estarmos centrados nesta herança, né, na herança incorruptível. E atenção, irmã, que ninguém está dizendo que não se pode adquirir bens. Pode muito bem. E que seja para a honra e glória de Deus, porque é o Senhor que dá. Tudo vem dele. Já tive um sinal ali que precisa avançar. Nós temos também no Salmo 71, no verso 20, esse salmo dá a entender, dá duplo sentido, né? A duplo sentido, que talvez Davi tivesse ali com problemas, depressão, e tivesse talvez questionar algumas coisas, mas ele também indica no verso 20 que diz assim, ó: Tu que me fizeste ver muitas e penosas tribulações,
De novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Mesmo que passemos, mesmo que seja nos dois sentidos. Nós estamos a falar sobre a morte e ressurreição. Mas mesmo que muitas vezes nós estejamos tão no pó, que parece que estamos mortos, Deus tem uma solução para cada um dos nossos problemas. E precisamos ter atenção a isso, porque quando nós deixamos a mão de Deus sozinhos, nós sabemos que o inimigo vai tomar conta. Porque o conflito é esse. Não podemos ficar desatentos quanto a isso. O grande conflito está aí. Ou puxamos para um lado ou para o outro. Não há meio termo. Não podemos ficar em cima do muro. Bem, partindo para o final aqui, nós vimos também Isaías, né? No livro de Isaías. Isaías 26, verso 14 e 19. Isaías fala um pouco do contraste entre aqueles que morrerão para sempre, né? Morte eterna, e aqueles que viverão eternamente. 26, se alguém achar aí e quiser ler para nós. Isaías 26, no verso 14. Não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. O 19 diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então aqui vê-se claramente duas situações. Aqueles que não alcançaram a vitória e vão para a morte eterna, seus corpos não ressuscitarão. Aí dá-se a entender que é a morte. E aí voltamos ao mesmo da semana passada. Aqueles que acreditam que quando morre, o corpo desfaz, mas o espírito é vivo e fica guardado. Nós não acreditamos dessa forma. Atenção, nós precisamos ter muita noção nisso, porque assim, muitas vezes nós adventistas temos essa noção, que Deus guarda o nosso espírito, e aí quando for ressuscitar, faz o corpo e põe o espírito de novo. O que é o espírito? É o sopro de Deus. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? E se nós ficarmos tempo a mais, o que vai acontecer? Morremos. Então, o que nos dá a vida? O que foi que Deus colocou? Quando Ele soprou o fôlego de vida, né, a nossa respiração, e todos os órgãos a funcionarem. E por que quando só perdemos o ar, nós morremos? Então, aqui nós entendemos o que é esse espírito. Esse espírito é tudo aquilo que Deus nos dá. Ele nos deu o entendimento, conhecimento das coisas. Vê-se logo quando Adão foi criado, Deus falou: olha, agora isso aqui não é para ficar à toa. Começa a trabalhar, vai pôr nome nos animais. Ele teve inteligência para isso. E quando Deus sopra o fôlego de vida, junto com esse ar que nós respiramos, vem toda a inteligência, todo o conhecimento que Adão teve. Dirma. Deus guarda de fato alguma coisa nosso, a nossa essência, aquilo que nós somos enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, cada um individual e um ser único e próprio. E essa essência será de fato devolvida aos corpos que Deus criará de novo para nós. E nós vimos aqui também em Malaquias, no verso 1 do capítulo 4, que o que aconteceria
não sobraria o quê? Quando se morre. Nem raiz, nem ramo. Isso quer dizer o quê? Acaba-se completamente. Pode ser também uma alusão. A raiz, quem que é a raiz do pecado? Raiz do pecado. De onde é que nasceu o pecado? Satanás. Raiz, Satanás. E os ramos? Os seres caídos, os demônios. Então, assim, toda a Bíblia, ela deixa muito bem claro essa fé que nós temos. Essa convicção da ressurreição. Queridos, havia muito para se falar, e eu sei que muita gente também queria participar, mas o tempo é findo. Mas uma coisa é certa, nós precisamos estudar essas coisas. A igreja passou muito tempo, ainda na próxima semana vamos estudar sobre a ressurreição, mas propriamente alguns atos de ressurreição que foram acontecendo, né? E é tremendo. Sabem que hoje já aconteceram, talvez os médicos possam explicar melhor essa situação, mas já aconteceu de pessoas voltarem, estarem a ser veladas e voltarem em si. E alguns, lá no Brasil tem um relato, que as pessoas saíram a correr. Ao invés de ir lá ajudar, né? Olha, afinal está vivo, vamos ajudá-lo. Por quê? Porque a mentalidade da imortalidade da alma. Então nós temos que tirar isso da nossa mente e lembrar, se alguém voltar num velório, queridos, por favor, corram e ajudem essa pessoa. Tá? E que Deus possa nos abençoar. Que cada lição que nós estudarmos esse trimestre possa nos fortalecer. Porque nós estamos a chegar no fim. E precisamos disso, dessa esperança, porque quando as coisas começarem a vir e quando abrirmos os nossos olhos e descermos à sepultura, a primeira coisa que nós vamos ver é a luz. E quem é a luz? A luz é Jesus. Que essa luz possa nos preencher, nos ajudar a cada dia a estarmos mais próximos dele. Amém.